Olá, viajantes do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal Uma Noite Sem Fim. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E não se esqueça de dar aquele like. Agora respire fundo e prepare-se. O desconhecido nos espera. Leia com atenção, por favor. Nosso canal está sendo muito bem aceito, isso é o resultado positivo de bastante trabalho, e aqui vai nossos sinceros agradecimentos a vocês que não só assistiram, mas comentaram, ativaram o sininho para receber as notificações e deram seus likes. Muito obrigado de verdade, estamos muito felizes. Por outro lado, muita gente está assistindo sem ser inscrita, nem ativar o sininho, nem sequer dar o like. Queremos fazer um pedido a você, tome essas ações, isso faz com que o YouTube leve esse conteúdo para mais e mais pessoas. Agora que já conversamos, vamos para a história. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. A família, composta por Marcos, sua esposa Maria, o filho Miguel e a filha Sofia, escolhe um local tranquilo e afastado da cidade para acampar. O objetivo é passar um fim de semana relaxante, aproveitando a beleza e a serenidade da floresta. Eles montam suas barracas, acendem uma fogueira e passam a primeira noite admirando o céu estrelado e compartilhando histórias em volta da fogueira. No segundo dia, o sol nasce entre as árvores e uma névoa espessa começa a se formar no solo da floresta. Marcos e Miguel decidem explorar a área em busca de lenha para alimentar a fogueira. Enquanto caminham pela floresta, a névoa se torna cada vez mais densa, dificultando a visibilidade. Eles seguem um riacho que corta a vegetação, coletando gravetos e galhos secos pelo caminho. Miguel, que tem apenas 10 anos, começa a sentir um estranho desconforto, como se algo estivesse observando-os. Ele olha para o outro lado do riacho e vê uma figura encoberta pela névoa. A princípio, ele pensa que é apenas sua imaginação, mas conforme a figura se aproxima, ele percebe que é uma criança. A criança parece ter a mesma idade que Miguel, mas sua pele é incrivelmente pálida, quase translúcida. Seus cabelos são negros como a noite e contrastam com a palidez do rosto. O que mais chama a atenção são seus olhos, completamente negros, sem brilho ou reflexo. Marcos, ao perceber a criança, sente um arrepio percorrer sua espinha, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele segura firmemente a mão de Miguel e decide que é hora de retornar ao acampamento, pois algo não parece certo. Enquanto voltam, a névoa começa a se dissipar lentamente, e a criança desaparece de vista, mas a sensação de medo e desconforto permanece. À noite, a família se reúne em volta da fogueira, tentando ignorar o encontro sinistro. No entanto, durante a noite, eles ouvem risadas infantis ecoando pela floresta, acompanhadas de sussurros indecifráveis que parecem vir de todas as direções. A inquietação aumenta, e a família se pergunta o que realmente aconteceu naquele dia na floresta. Na manhã seguinte, o sol brilha suavemente sobre o acampamento enquanto a família começa a despertar. Maria é a primeira a sair da barraca e, ao olhar para o chão, percebe um conjunto de pegadas estranhas circundando o local. Ela chama Marcos, que se aproxima intrigado. As pegadas são pequenas, como se pertencessem a uma criança descalça, mas com apenas 4 dedos em cada pé. O rastro parece seguir um padrão, como se a criatura estivesse circulando o acampamento em um movimento quase ritualístico. Marcos, preocupado e curioso, decide seguir as pegadas para entender o que está acontecendo. Ele chama seu amigo Pedro, que também está acampando com sua família no local, e juntos, eles partem em busca de respostas. Os dois homens seguem o rastro das pegadas por várias horas, adentrando cada vez mais a floresta. Eles passam por árvores centenárias e arbustos espessos até chegarem a uma clareira inesperada. Ali, eles encontram um círculo de pedras dispostas de maneira assimétrica, com marcas de queimaduras no chão, como se fogueiras tivessem sido acesas ali recentemente. Marcos e Pedro examinam o local, tentando encontrar pistas que possam explicar a origem das pegadas e a conexão com a criança pálida vista no dia anterior. No entanto, eles não conseguem encontrar nada além das pedras e das marcas de queimaduras. A atmosfera na clareira é pesada e opressiva, fazendo-os sentir um crescente desconforto.
Preocupados com a segurança de suas famílias e sem saber o que pensar, Marcos e Pedro decidem retornar ao acampamento sem contar o que encontraram. Eles concordam em guardar segredo, para evitar assustar as mulheres e crianças com o que poderia ser apenas uma coincidência ou obra da imaginação. Ao voltarem para o acampamento, Marcos e Pedro tentam agir normalmente, mas a inquietação em seus olhares revela a preocupação crescente sobre os eventos misteriosos que estão ocorrendo. Enquanto isso, as pegadas ao redor do acampamento continuam sendo um lembrete constante de que algo estranho e inexplicável está acontecendo nas profundezas daquela floresta. Ao cair da tarde do terceiro dia, o grupo decide que é hora de se reunir em torno da fogueira para compartilhar histórias e desfrutar da companhia uns dos outros, tentando esquecer os eventos perturbadores dos últimos dias. As chamas iluminam os rostos ansiosos, enquanto as sombras dançam nas árvores ao redor. À medida que a noite avança, a escuridão da floresta se aprofunda e a névoa retorna, envolvendo lentamente o acampamento. O grupo compartilha histórias de aventuras passadas e lendas locais, tentando manter o clima leve e descontraído. Porém, todos sentem uma crescente sensação de inquietação, como se estivessem sendo observados. De repente, os sons da floresta parecem cessar e o grupo ouve passos se aproximando do acampamento. Os adultos trocam olhares preocupados, enquanto as crianças se encolhem de medo. O coração de todos acelera, antecipando o que pode estar se aproximando. Então, a figura da criança pálida emerge das sombras, parada à beira da luz da fogueira. Sua aparência é ainda mais assustadora à noite, com a pele quase brilhando sob o brilho alaranjado das chamas. Os olhos negros e sem vida da criança encaram fixamente cada membro do grupo, como se pudesse ver através de suas almas. O medo toma conta e todos ficam paralisados, sem saber como reagir. A criança permanece imóvel por alguns momentos, que parecem durar uma eternidade. Então, de repente, ela desaparece na escuridão, tão silenciosamente quanto apareceu. O grupo fica aterrorizado, sem saber o que fazer ou como processar o que acabaram de testemunhar. As crianças começam a chorar, e os adultos tentam consolá-las, embora estejam igualmente assustados. A noite, que antes era cheia de risos e alegria, agora é dominada pelo medo e incerteza. A família e seus amigos passam o resto da noite acordados, temendo o retorno da criança pálida e questionando a razão de sua visita. As histórias e a alegria compartilhadas anteriormente dão lugar a um silêncio pesado, enquanto cada um luta internamente para entender o que acabaram de vivenciar e o que isso pode significar para eles. Ao amanhecer, depois de uma noite em claro e muita ansiedade, as famílias decidem que é hora de abandonar o acampamento e voltar para casa. O sentimento de insegurança e medo é tão forte que ninguém hesita em sair o mais rápido possível daquela floresta. Enquanto desmontam as barracas e juntam seus pertences, Maria tropeça em algo enterrado no chão. Curiosa, ela desenterra um objeto empoeirado e desgastado pelo tempo, um velho diário de capa de couro. Com cuidado, ela abre o diário e começa a ler as páginas amareladas e frágeis. O diário pertencia a um morador da região que viveu há mais de um século. Nas páginas, ele descreve uma criança que morreu naquela área da floresta em circunstâncias terríveis. A criança, uma menina chamada Isabela, foi sacrificada em um ritual macabro conduzido por um grupo de pessoas em busca de poder sobrenatural. O espírito de Isabela, segundo o diário, ainda assombra a floresta, buscando vingança por sua morte prematura e cruel. As famílias, chocadas e apavoradas, compartilham a descoberta do diário e percebem que a criança pálida que encontraram é, na verdade, o espírito de Isabela. A sensação de terror aumenta, e todos concordam que é hora de deixar a floresta imediatamente. Com pressa, eles terminam de desmontar o acampamento, colocam tudo em seus veículos e partem rumo à segurança de suas casas. Enquanto a floresta desaparece no retrovisor, as famílias juram nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. A experiência na floresta assombra-os pelo resto de suas vidas, servindo como um lembrete constante de que o mundo é repleto de mistérios e horrores inimagináveis. O diário, agora guardado como prova daquela terrível aventura, torna-se um testemunho silencioso das forças ocultas que por vezes, cruzam o caminho dos vivos, mudando suas vidas para sempre. O tempo passa e na tentativa de superar o trauma vivido na floresta, Marcos e sua família decidem mudar-se para outra cidade, longe daquela região amaldiçoada.
Eles se esforçam para seguir em frente e construir uma nova vida, mas os eventos daquela viagem continuam a assombrá-los, como pesadelos que nunca desaparecem. Incapaz de ignorar o passado, Marcos começa a pesquisar a história local e as lendas relacionadas àquela floresta. Ele mergulha em registros históricos, livros antigos e relatos de testemunhas, e descobre que sua família não foi a única a ter encontros sobrenaturais naquela região. Há histórias de várias outras pessoas que enfrentaram experiências aterrorizantes, envolvendo não apenas o espírito de Isabela, mas também outras entidades sombrias que parecem habitar aquela floresta. De acordo com os relatos, a floresta é um local onde o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é mais fino, permitindo que espíritos e entidades malignas cruzem para o nosso plano de existência. Essas entidades atormentam visitantes desavisados e até mesmo habitantes locais, causando inúmeros sofrimentos e tragédias. Marcos percebe que é importante compartilhar sua história e as descobertas de sua pesquisa com outras pessoas, na esperança de alertá-las sobre os perigos ocultos naquela floresta. Ele decide escrever um livro, documentando sua experiência e reunindo outras histórias semelhantes. O livro, intitulado Sombras na Floresta, Histórias Reais de Encontros Sobrenaturais, torna-se um sucesso local e gera discussões sobre a natureza do desconhecido e os mistérios que ainda nos cercam. Embora Marcos e sua família nunca consigam esquecer completamente o que viveram naquela floresta, seu legado e o legado das sombras que lá habitam servem como um aviso para todos que se aventuram naqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde forças malignas espreitam nas sombras, esperando por aqueles que ousam cruzar seu caminho. Algum tempo depois do lançamento de seu livro, Marcos é convidado para participar de uma conferência sobre fenômenos sobrenaturais em uma cidade próxima. Lá, ele conhece uma mulher chamada Helena, que se aproxima dele depois de uma de suas palestras. Ela relata ter vivenciado um encontro assustador na mesma floresta onde Marcos e sua família tiveram sua experiência terrível. Helena conta que em um dia aparentemente comum, ela estava caminhando com seu cachorro pela floresta, apreciando a natureza e o ar fresco. De repente, seu cachorro começa a latir e rosnar, como se estivesse amedrontado por algo. Helena olha em volta e avista uma estranha figura vestida de branco, com olhos negros e um sorriso sinistro que a encarava a uma curta distância. Assustada, Helena tenta se aproximar da figura, buscando entender o que estava acontecendo. No entanto, sempre que ela se aproximava, a figura parecia desaparecer no ar, apenas para reaparecer mais adiante na trilha, continuando a observá-la. A atmosfera na floresta se torna pesada e opressiva, e Helena sente um medo profundo e inexplicável. Percebendo que algo estava muito errado, Helena decide fugir da floresta o mais rápido possível. Ela chama seu cachorro e corre de volta para o carro, com o coração batendo forte no peito e o sentimento de que a figura a seguia a cada passo. Felizmente, ela consegue escapar da floresta e volta para casa em segurança, mas o encontro a deixa traumatizada e com medo de retornar àquele lugar. Marcos ouve a história de Helena com grande interesse, percebendo que suas experiências estão conectadas de alguma forma. Ele fica surpreso ao ver que, mesmo depois de tantos anos, a floresta continua sendo um local onde o sobrenatural e o inexplicável se manifestam. Helena e Marcos tornam-se amigos e começam a compartilhar suas histórias e pesquisas, unindo forças para entender melhor os mistérios que cercam aquela floresta e as entidades sombrias que nela habitam. Intrigado pelo crescente número de relatos sobre encontros sobrenaturais na floresta, Marcos decide que é hora de realizar uma investigação mais aprofundada. Ele reúne um grupo diversificado de pessoas interessadas em desvendar os mistérios da região, incluindo Helena, especialistas em paranormalidade, historiadores e habitantes locais que possuem conhecimento sobre lendas e histórias antigas. O grupo começa a coletar informações sobre a floresta, entrevistando pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, pesquisando registros históricos e estudando a geografia e a flora local. Eles também consultam especialistas em folclore e tradições ancestrais para entender melhor o contexto cultural e espiritual das manifestações sobrenaturais na área. À medida que a investigação avança, o grupo descobre que a floresta possui uma história macabra e complexa, repleta de rituais obscuros e mortes misteriosas que remontam a séculos atrás. Os registros revelam que a região já foi palco de cultos secretos, onde sacrifícios humanos eram realizados para invocar entidades do além. Além disso, várias mortes inexplicadas e desaparecimentos ocorreram ao longo dos anos, alimentando a atmosfera de medo e superstição que envolve a floresta.
O grupo também descobre que a floresta abriga locais de poder, onde a energia espiritual é particularmente intensa. Esses locais parecem ser pontos de atração para fenômenos sobrenaturais, e muitos dos encontros relatados ocorreram nas proximidades dessas áreas. Com as informações coletadas, o grupo decide explorar a floresta pessoalmente, armados com câmeras, gravadores e instrumentos de medição, na esperança de documentar evidências concretas dos fenômenos sobrenaturais. Eles enfrentam seus medos e adentram a escuridão da floresta, determinados a desvendar os segredos que ela esconde e, talvez, encontrar uma maneira de aplacar os espíritos e entidades sombrias que assombram aquele lugar. Depois de analisar cuidadosamente todas as informações coletadas, o grupo decide que a melhor abordagem para lidar com os fenômenos sobrenaturais na floresta é realizar um ritual de purificação. Eles esperam que, ao libertar os espíritos presos e purificar a energia negativa do local, possam trazer paz e equilíbrio à região. O grupo consulta um líder espiritual local, que os orienta na realização do ritual e fornece os itens necessários para a cerimônia. Eles escolhem a clareira onde Marcos e Pedro encontraram o círculo de pedras e as marcas de queimaduras, pois acreditam que aquele local possui uma forte conexão com os eventos sobrenaturais. Na noite escolhida para o ritual, o grupo se reúne na clareira, posicionando-se em círculo ao redor das pedras. Cada participante segura um objeto simbólico, como uma vela, um cristal ou um ramo de ervas sagradas. O líder espiritual conduz a cerimônia, recitando preces e invocações em uma língua ancestral, enquanto o grupo repete as palavras com reverência. À medida que o ritual avança, os participantes sentem uma energia intensa e assustadora permeando o ambiente. O ar fica pesado, e o vento parece sussurrar mensagens incompreensíveis. Apesar do medo e do desconforto, o grupo se mantém unido e focado, determinado a completar a cerimônia. O líder espiritual entoa as últimas palavras do ritual, e todos os presentes erguem suas mãos para o céu, liberando a energia acumulada. Nesse momento, uma luz brilhante rompe do círculo de pedras, iluminando a clareira com uma intensidade ofuscante. O grupo sente a energia negativa se dissipar, substituída por uma sensação de paz e harmonia. Exaustos, mas aliviados, os membros do grupo se abraçam, agradecendo uns aos outros pela coragem e determinação em enfrentar o desconhecido. Embora seja impossível ter certeza de que o ritual de purificação foi totalmente bem-sucedido, eles sentem que fizeram tudo ao seu alcance para trazer luz àquela floresta sombria e, talvez, oferecer um pouco de paz aos espíritos que nela habitam. Nos meses que se seguem ao ritual de purificação, o grupo observa atentamente a floresta e mantém contato com os habitantes locais para coletar informações sobre possíveis ocorrências sobrenaturais. Surpreendentemente, os relatos de encontros macabros e presenças assustadoras na floresta diminuem consideravelmente. A região, antes dominada por uma atmosfera opressiva e amedrontadora, parece agora mais tranquila e acolhedora. Marcos e os demais membros do grupo sentem um misto de alívio e orgulho por terem contribuído para a mudança na energia da floresta. Eles continuam a se encontrar regularmente, compartilhando histórias e discutindo novas descobertas sobre o passado sombrio da região. O grupo também cria um website e uma rede de apoio para aqueles que vivenciaram encontros sobrenaturais e buscam compreensão e orientação. No entanto, Marcos e os outros membros do grupo sabem que a floresta ainda esconde inúmeros segredos e mistérios, muitos dos quais podem nunca ser completamente desvendados. Eles compreendem que a natureza é um lugar de equilíbrio entre luz e sombras, e que as forças ocultas do passado sempre podem ressurgir e assombrar aqueles que se aventuram nas profundezas da floresta.